Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque de hoje. Hoje eu quero trazer algo muito especial para vocês, começar uma nova série de um conteúdo que ele é sobre arquitetura, mas ele vai muito além de arquitetura. É o Desperta Arque, é uma série de lives onde eu te ajudo a desbloquear completamente os seus medos, as suas inseguranças, para você conseguir alcançar os seus 10 mil reais todos os meses, mas não só isso, alcançar o seu sonho de ter o seu escritório, de ter os projetos que você sempre sonhou, sempre desejou, e seja lá qual for o seu sonho nesse momento, seja lá o que você esteja passando, vivenciando nesse momento, eu quero trazer aqui para você um pouco do que deu muito certo na minha carreira, um pouco do que desbloqueou muitas das minhas inseguranças, muito do que me impediu diversas vezes de dar um próximo passo, de avançar na minha carreira. E eu tenho certeza que vai te ajudar também, né? Não é à toa que você está aqui comigo ao vivo no Desperta Arque de hoje. Bom, para a gente começar, eu quero que você aperte aqui no aviãozinho, encaminha essa live para um colega que você acredita que também está precisando aí desbloquear alguma coisa na sua profissão, para que nós tenhamos aqui o maior número possível de arquitetos, de designers, de engenheiros que precisam desbloquear alguma coisa na sua carreira. Todos nós temos desafios, inseguranças diariamente, não é mesmo? E muitas vezes algo muito pequeno, olhar de um ângulo diferente a situação que faz com que nós mudamos completamente a nossa percepção e consigamos aí agir para essa mudança, em direção desse sonho, dessa conquista, né? Como eu falei, seja lá qual for o seu desafio ou a sua dificuldade nesse momento. Então aperta no aviãozinho, caminha essa live agora e levanta a mão aqui para mim. Quem tem medo de cobrar pelos seus projetos, medo do escritório não dar certo, medo de largar aí seu emprego fixo e não saber se vai conseguir realmente viver dos seus próprios projetos, né? Medo de dar alguma coisa errada na obra. Levanta, coloca um foguinho aí para eu saber. Bom, a verdade, gente, é que desde que eu comecei a minha carreira, né, há 10 anos atrás, eu comecei ela sentindo muitos medos, muitas inseguranças. E eu diria que até hoje existem medos e inseguranças, né? Não tem como nós nos desafiarmos diariamente e a gente não sentir medo de alguma coisa. O medo, ele é natural. Ele é natural do ser humano, ele é natural de nós, arquitetos, de designers, de engenheiros. Ele sempre vai existir, ele sempre vai estar presente. Mas existe algo que faz com que esse medo não seja algo que nos impeça de agir. Existe algo que faz com que esse medo não nos paralise. Que muitas vezes, na verdade não existe uma única coisa, né? Na verdade existem várias coisas. Mas uma delas é a gente entender de onde vêm esses medos que a gente sente. Como eles foram causados na nossa vida, né? Provavelmente por alguma situação que você viveu, por algum trauma que você passou, por algo que você ouviu, ou talvez por algo que você cresceu escutando, né? Deixa eu dar um exemplo para você. Eu cresci numa família muito simples e eu escutei muito a minha vida inteira que para eu ganhar dinheiro tinha que ser difícil, tinha que ser trabalhoso, tinha que ser penoso. Eu teria que trabalhar muitas e muitas horas para que desse certo a minha vida profissional. E sempre vivi numa escassez muito abundante, né? E isso tudo fez com que diversas vezes eu sentisse muito medo se eu teria um novo cliente. Diversas vezes eu
estava trabalhando com um projeto ou outro, e quando aquele projeto estava chegando no final, já começava a me dar um certo desespero, uma ansiedade de pensar, meu Deus, será que vai ter um novo cliente mês que vem? Será que vai surgir um novo projeto? E essa ansiedade, ela atrapalhava muito, muito o meu profissional. Porque ao invés de eu estar lá concentrada, focada em projetar bem, né, em atender bem o meu cliente, muitas vezes eu estava focada nessa preocupação, nessa pré-ocupação, né? Se algo vai acontecer, será que vai acontecer? Será que vai dar certo o meu escritório? Né? Será que vai dar certo um próximo projeto? Será que vai surgir um novo cliente? Isso era algo que me assombrava muito, me assombrou durante muitos e muitos anos. E por diversas vezes eu estava, muitas vezes no computador trabalhando. Esse medo ele era tão grande que eu entrava em sites para mandar currículo, para pesquisar se existia alguma empresa contratando arquiteto. Ou seja, metade de mim estava ali focada no meu escritório, mas metade de mim estava desesperada em busca de uma oportunidade que me trouxesse mais segurança, né? Que eu pudesse contar com algo fixo no final do mês. E eu sempre digo que para você viver uma vida extraordinária, você vai precisar abrir mão do ordinário. E o ordinário nesse sentido, o ordinário que eu chamo não é o ordinário de algo ruim, mas o ordinário muitas vezes ele é algo que é confortável, ele é a zona de conforto, ele é aquele lugar tranquilo, né, que garante uma certa estabilidade, ainda que estabilidade não existe, né? A gente pensar que estabilidade é real, ela não é real, porque hoje você pode estar trabalhando numa empresa e amanhã você pode ser demitido, isso pode acontecer. E da mesma forma você ter o seu escritório, você ter os seus clientes. Hoje você pode ter clientes, amanhã você pode não ter. Né? Então a estabilidade ela não existe. O que existe são ações que você pode tomar diariamente para evitar que algo negativo aconteça. Essa que é a verdade. E eu lembro que por ter esse medo tão grande, né, de faltar clientes, eu passava procurando um emprego. E eu perdia tanta energia com o medo de não dar certo, de dar errado, de faltar o dinheiro no final do mês, que eu não focava no aqui e agora, no que eu poderia fazer hoje para transformar a minha vida, a minha realidade, ou para trazer a segurança que eu precisava, né, para vencer aquele medo. E muitas vezes a gente fica dessa forma, né? A gente fica lá preso em pensamentos, inseguranças, medos e ficamos completamente paralisados. O tempo passa, a vida passa, a gente se sujeita a estar trabalhando num lugar que muitas vezes a gente não gosta, que não nos satisfaz, simplesmente para deixar esse medo quietinho lá naquela caixinha. Não vou mexer nele. Aqui nesse lugar eu não gosto, eu não tô feliz, mas o meu medo tá ali quietinho. Agora, se eu mexer nesse medo, meu Deus, vai ser terrível. Né? Então, reflete um pouquinho se esse medo que você sente hoje, ele realmente é real. O que significa ser real? É de fato a minha realidade. Yasmini, hoje eu tenho meu escritório e eu não tenho nenhum cliente, eu não tô conseguindo me manter. Isso é um medo real. Agora, se você vive um emprego, você está em algum lugar trabalhando, você está pensando em começar o escritório, esse medo não é real. Faz sentido, gente? Esse medo ele é
uma imagem que você está projetando que pode ser que se torne realidade, mas não significa que vai se tornar realidade. Mas você, mesmo ele não sendo realidade, você está permitindo que ele seja uma realidade. Porque quando você fica paralisado com algo que pode ser que venha a acontecer, você está concordando com esse medo, você está dando vida e força para ele. Escrevam aqui para mim nos comentários. Quem já tem escritório, coloca eu, para eu saber. Para quem já vive, né, dos seus próprios projetos, enfim. Não necessariamente você precisa ter um escritório físico para você viver de arquitetura, de design, né, ou de engenharia. E aí, gente, depois de ter vivido muitos anos com essa escassez muito forte, a gente sabe que a escassez ela vem de pensamentos sobre dinheiro, pensamentos de que o dinheiro é difícil, de que para eu ganhar dinheiro tem que ser muito trabalhoso, e isso não é uma verdade. Não é uma verdade, você não precisa trabalhar muito para ter sucesso, para ter dinheiro. Você precisa trabalhar da forma certa, você precisa trabalhar, sim, mas não precisa ser difícil. Não precisa ser não precisa ter sofrimento. Pode ser prazeroso. Pode ser feliz. Porque quando a gente faz o que a gente ama, é feliz. É trabalhoso? Com certeza. Ontem era domingo, eu estava aqui no escritório trabalhando. Mas eu estava sofrendo com isso? Não. Porque eu estava fazendo algo que eu acredito, algo que faz sentido para minha vida e algo que me deixa feliz. Então, por diversas vezes que você sentir medo e o medo te paralisar, para pensar. Será que esse medo ele é real? É de fato algo que está acontecendo na minha vida? Ou é algo que eu estou supondo que pode ser que aconteça em algum momento, mas não significa que vai acontecer? E muito provavelmente nunca vai acontecer. Porque se você tomar as ações que você precisa tomar para que ele não aconteça, você não vai passar por ele. Então percebem, gente, o quanto o medo ele é algo irracional? É algo que a gente cria na nossa cabeça, que a gente alimenta e que por conta de algo que não existe, a gente fica lá estagnado. Muitas vezes você tem medo de aparecer numa câmera, você tem medo de chegar num parceiro para conversar. Eu lembro que logo que eu comecei, a forma que existia para captar clientes era a seguinte: a gente saía de casa, do escritório, e visitava lugares. E aí eu chegava nos lugares e me apresentava, oferecia o meu trabalho. Era assim que captava cliente na minha época. Ainda é assim? Sim, ainda é assim. A gente ainda visita pessoas, né? Se apresenta. Mas naquela época era a única forma que existia para captar clientes. E eu lembro que diversas vezes eu morria de vergonha. Nossa, eu tinha um incômodo tão grande de ter que ir nos lugares me apresentar. Eu pensava, ai, que coisa mais horrível isso que eu tenho que fazer. Eu vou lá incomodar as pessoas. Elas nem querem saber do meu trabalho, elas nem querem arquiteto. O que eu tô indo lá incomodar? Até que teve um dia que eu cheguei numa pessoa, fui me apresentar, e ela me falou assim: ai, Yasmine, que bom que tu apareceu aqui. Eu realmente estou precisando de uma arquiteta. Gostei de ti. Que ótimo que tu veio até aqui. Porque eu estava realmente precisando. Naquele momento eu percebi que todo aquele medo que eu tinha, aquele incômodo de eu vou chegar nas pessoas, eu vou conversar com as pessoas, que vergonha, eu vou ser uma pessoa evasiva, uma pessoa chata, né? Porque a gente tem aquela imagem do vendedor de que é algo ruim, que é algo chato. E na verdade ela estava sim precisando de um profissional. E eu tava lá com meu medo que eu ia ser mal recebida, que eu ia passar uma mensagem chata, né? Eu ia ser uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então era um medo que não era real, né? E que a partir do momento que eu venci ele,
eu entendi que era algo completamente ilusório da minha cabeça. E o medo de começar o escritório, o medo de, ai, será que eu não arrumo um emprego? Ou será que eu insisto nesse escritório? Tem tanta coisa dando errada. Será que eu devo continuar? A única forma de você saber se você deve ou não continuar, ou se você deve ou não começar, a primeira coisa é você pensar se você realmente quer isso pra você. Se é o seu sonho. Porque se é o seu sonho, vai valer a pena lá na frente. Você pode ter certeza que vai valer a pena. E por que eu digo isso? Porque um dos meus primeiros projetos de residência, deixa eu contar pra vocês. Eu lembro que eu, enfim, comecei meu escritório, comecei a pegar pequenos clientes, né, pequenos projetos. E aí eu comecei a postar algumas imagens no meu Facebook, lá na época, né, 2012, gente, 2013. E uma cliente entrou em contato comigo, uma cliente de uma outra cidade, uma cidade distante da minha. Mas ela ia construir uma casa na minha cidade. E ela me descobriu no Facebook, né? Hoje as pessoas nos descobrem no Instagram. No Facebook também, mas mais no Instagram. E aí ela me ligou e falou: Yasmin, eu vi um projeto teu na internet, achei muito legal. Eu gostaria de orçar uma casa contigo. Nossa, naquela época era uma das primeiras casas de condomínio que eu tava fazendo. Primeiro que eu jamais imaginava que ia dar certo, tá? Porque projetar num condomínio era uma coisa tão distante pra mim que vocês não fazem ideia. Era um sonho muito distante. Eu pensei, não, mas ela entrou em contato comigo, ela quer um orçamento meu, eu vou lá. E eu lembro que, na época, eu viajei até a casa dela, era mais ou menos uns 100 quilômetros do meu endereço, da minha casa. Ela não tinha fechado o projeto comigo, ela tinha pedido um orçamento, mas eu queria tanto aquele projeto, que eu pensei, não, eu vou arriscar. Eu vou até lá, eu vou na casa dela, vou me apresentar, né, eu vou conhecer o que ela precisa, vou montar um orçamento e eu vou fechar esse projeto. E eu lembro que eu cheguei lá na casa dela, na época eu levava, gente, comigo a foto dos projetos impressa, igual foto, sabe? Igual as imobiliárias faziam há 1000 anos atrás. Eu imprimia os meus renders em lojas de fotografia e eu levava numa pastinha para mostrar para as pessoas. Era assim que eu fazia. Não tinha tablet, eu não tinha nada disso. Tinha notebook, claro, mas tablet eu não tinha condições para ter, então eu levava impresso. Cheguei na casa da cliente super feliz, super animada. Mostrei os meus projetos, né? Expliquei para ela que eu poderia ajudar ela. Como eu morava na cidade que ela queria aquela obra, então era mais fácil, porque eu ia estar ali à disposição, né? Quase todos os dias. Eu ir na prefeitura seria muito mais fácil do que ela, né, precisar se deslocar ou contratar um profissional da cidade dela. Então ela achou ótimo, né, por essa facilidade, e eu tava nas nuvens, né, tava nas nuvens. Então, enfim, saí de lá com o projeto praticamente fechado. Nossa, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu voltei na estrada, feliz da vida. Ai, meu Deus, consegui fechar. Uma das minhas, acho que foi a primeira casa num condomínio. Não, foi a segunda casa. E, enfim, cheguei, aí eu lembro que eu marquei para visitar o terreno logo em seguida. Visitei o terreno, fiz o projeto, aprovei no município. Lembro que o projeto voltou várias vezes da prefeitura, porque eu não entendia muito bem das legislações, então eu fazia e eu errava muito. Eu não tinha padronização de projeto, né, gente? Não tinha nada disso. Eu mal sabia fazer um projeto, né? Eu fiz o projeto ali, olha, estudando junto. Fui lá, provei, deu tudo certo, contratei, lembro, um engenheiro para fazer os projetos complementares também. Tava tudo certo, tudo aprovado, tudo bonitinho, ia começar a obra. E aí a cliente me perguntou: Yasmin, tu tem alguém para me indicar para fazer a execução da obra, para fazer a obra, né? E eu lembro que eu falei: olha,
eu não conheço ninguém, porque eu realmente não conhecia, eu tava começando, né, gente? E eu não iria indicar alguém que não tivesse, que eu não conhecesse o trabalho, de forma alguma. Então eu pensei, olha, eu não conheço ninguém, mas enfim, a gente pode procurar alguém juntos. Enfim, foi pra lá, foi pra cá, a cliente achou uma mão de obra, contratou a pessoa, foi indicado pra ela e tudo mais. E aí a cliente me contratou para fazer visitas à obra. E eu pensei, nossa, que medo, né? Que medo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? O projeto eu sabia que estava certinho, né? Porque eu realmente havia me dedicado muito para aquele projeto, porque como era segunda casa num condomínio, tinha que dar certo. Mas a obra, eu tinha um pouco de experiência, mas eu não tinha muita experiência, tinha muito pouca, né? Porque eu não sei se você sabe, mas eu não fiz estágio em outros escritórios. Eu trabalhei numa incorporadora que trabalhava com obras, construía casas, né, condomínios de casas, então a experiência da obra eu tinha um pouquinho mais do que a experiência de projeto, eu não tinha nenhuma, não tinha feito projeto, né, só via projetos. Eu recebia os projetos nessa incorporadora e eu entregava para a equipe executar, ficava ali no meio do caminho. Enfim, a cliente queria que eu visitasse a obra, afinal de contas ela morava longe, então não poderia dizer não para ela, né? Se não, pode deixar, eu vou acompanhar. E lembro que na época eu cobrei um valor irrisório e mal pagou minha gasolina para fazer aquele acompanhamento, mas eu sempre digo, né? Se você está começando, é importante que você tenha a vivência da obra. Se você conseguir cobrar do seu cliente, ótimo. Se você não conseguir cobrar, se for o seu primeiro projeto, nem que você vá de graça, mas é importante que você aprenda com as obras, né? É importante você ter essa vivência. Mas claro que se você buscar se desenvolver em vendas, né, cobrar da maneira certa, você vai conseguir cobrar pelo acompanhamento. Não é porque você tem pouca experiência que você tem que fazer de graça. Não, não é bem assim. Né? Mas enfim, se dedique para você aprender cada vez mais rápido, porque isso vai te ajudar no futuro. E eu lembro que eu ia na obra, né? Toda semana, 2, 3 vezes na semana. E aí ali foram os meus primeiros contatos com o cliente de verdade, né? Ia na obra, aí o cliente queria fazer uma alteraçãozinha na obra, a gente tinha que resolver na hora. Foi uma experiência muito bacana. Tive problemas, vários problemas, né? Um pouco de atraso na obra, o prestador não era lá tudo aquilo que a gente tinha imaginado que seria, e era muito difícil para mim lidar com o erro. Na verdade, eu digo para vocês que teve uma época que eu quase desisti da arquitetura, porque era muito difícil para mim lidar com o fato de alguém fazer algo errado e muitas vezes o cliente querer botar a culpa em mim. Né? Então a gente sabe que muitas vezes o prestador está lá na obra e ele olhou o projeto e ele ou não sabe fazer alguma coisa ou ele fez errado e aí o cliente chega para ele e questiona e ele diz, o projeto que estava errado. E muitas vezes o projeto não está errado, né? E nossa, eu sofria muito com isso, eu não conseguia lidar com isso, eu tinha muita dificuldade para lidar com isso. Com essa, não somente com a cobrança por algo que eu não fiz, mas por depender de outras pessoas para que o meu trabalho desse certo, né? Na verdade é isso, a gente depende de outras pessoas para que o nosso trabalho dê certo. Não é fácil lidar com isso. E, enfim, a obra terminou, o cliente começou a fazer o mobiliário, eu não fazia interiores naquela época, eu levei muitos anos para trabalhar com interiores, porque eu não tive experiência nenhuma com interiores em lugar nenhum. Então eu comecei a trabalhar com interiores, vou falar para vocês, deve fazer uns 5 anos, não faz mais do que isso. Eu trabalhava só com arquitetura, porque eu não tinha experiência, eu tinha muito medo do interiores, morria de medo. E aí vem mais um ponto, né? Eu tinha medo de algo que eu nem sabia se seria tão difícil assim fazer. Depois eu percebi que não é difícil. Exige tempo, exige conhecimento, exige estudo, mas não era difícil de fazer. Eu poderia ter feito antes, mas eu não fazia por medo. Olhem como a gente cria medos que muitas vezes não são reais na nossa cabeça.
Enfim, aí a cliente chamou uma marcenaria, mobiliou toda a casa. E um belo dia ela me manda um vídeo no WhatsApp. E vocês não fazem ideia o que tinha nesse vídeo. Era um vídeo da casa completamente alagada. Mas pensa só. Não, imaginem a seguinte cena. A sala de estar, os quartos, com água correndo nas paredes. Era como se tivessem tirado o telhado da casa e estivesse chovendo. Para vocês terem ideia, a quantidade de água que era. E a casa tinha recém ficado pronta. Os móveis novos, estava tudo mobiliado. Sofá, mesa, cadeira, tudo. E chovia dentro da casa. Quando ela me mandou esse vídeo, eu juro pra vocês que eu queria morrer. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu me desesperava, se eu ligava pra ela, se eu ligava pro construtor. Eu fiquei em pânico. Em pânico. Eu pensei, meu Deus, agora a culpa é minha. Eu vou ter que pagar essa mobília toda pra essa cliente e eu não tenho a menor condição de pagar essa mobília, mas a menor, nenhuma cadeira dela eu conseguia pagar naquela época. Eu entrei em pânico, gente. E aí, claro, a gente foi averiguar, entender o que aconteceu. A culpa não foi minha, obviamente. Não, acho que não foi nem do construtor, foi a bomba, o pressurizador da caixa d'água que estourou. Enfim, eu não fui culpada por nada, a cliente não me culpou pela situação. Mas até eu entender que eu não seria culpada, foi um desespero, foi um pânico. Foi um pânico. E eu juro pra vocês que eu pensei seriamente em desistir da arquitetura. Eu pensei, meu Deus, se isso aconteceu, eu consegui me safar dessa, né? Consegui com que realmente não tivesse sido a culpa minha, ainda que eu fiquei muito mal pela cliente, mas não foi um erro que eu cometi. Mas, meu Deus, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa pior. Então é melhor eu abandonar a arquitetura de vez. Aí depois desse projeto, foi um dos primeiros, já olhem o sufoco que eu passei. Eu tive vários outros problemas no andamento, né? Era um projeto que não dava muito certo, o cliente contratava uma mão de obra que não era boa e colocava a culpa em mim, um erro que eu cometia no projeto. Foram muitos percalços, foram muitas dificuldades, foram muitos clientes que não valorizavam o meu trabalho, que ficavam pedindo desconto. Cliente que construiu a casa com o meu projeto e não pagou pelo projeto, né? Foi no meu escritório, pediu um estudo. Eu fui lá, feliz da vida, meu Deus, vou fazer mais uma casa linda, maravilhosa. Fiz o estudo de graça. Entreguei o estudo para o cliente e ele sumiu. Uns meses depois, ele tinha executado a casa. A casa estava lá, igual ao meu projeto, igual. Então eu posso dizer para vocês, gente, que em 10 anos foram muitos tropeços, foram muitas dificuldades, foram muitas situações que me fizeram pensar diversas vezes em desistir. Mas olha só que loucura, imaginem se eu tivesse ficado paralisada ou se eu tivesse buscado um emprego fixo, tivesse desistido do meu escritório em alguma dessas situações. Ou por medo de dar um problema na obra, ou por medo de ficar sem clientes, ou por medo de nunca encontrar um cliente que valorizava o meu trabalho, que valorizasse o meu trabalho, por nunca encontrar parceiros para executar as obras na qualidade que eu queria. Imaginem só se eu tivesse desistido lá atrás. Eu não estaria aqui hoje contando tudo isso para você. Eu não teria a realização profissional que eu tenho hoje. Eu não teria os clientes que eu tenho hoje, que sim, hoje valorizam o meu trabalho, reconhecem quem eu sou, buscam por mim. E eu digo para você,
A Yasmine de 10 anos atrás jamais imaginou que estaria onde está hoje. Jamais passou na minha cabeça, gente, que eu estaria onde eu tô. Então, o que eu quero te dizer hoje é que apesar de talvez o momento que você esteja hoje seja muito distante de onde você quer estar, que pareça impossível a carreira que você almeja, que o medo hoje te paralise completamente de sair do lugar, lembre-se de mim, que eu já estive nesse lugar, que eu já fiquei paralisada, mas eu entendi, apesar de tudo que aconteceu, eu entendia que esse medo que eu sentia, ele era real, porque eu sentia ele, mas eu também entendia que se eu deixasse ele tomar conta de mim, eu não iria conseguir chegar nem perto do meu sonho. Então é aquela velha frase, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te vencer. Não deixa o medo impedir que você construa a carreira que você sempre sonhou. Porque quando você busca entender o porquê que eu sinto aquele medo e você busca lidar com ele, porque na verdade a gente só precisa lidar com ele. Ok, eu tô sentindo medo, tá bom, o que eu posso fazer para minimizar esse medo? Eu lembro que eu tinha muito medo das minhas obras darem errado. O que eu fiz? Esse era o maior medo que eu sentia. Eu busquei estudar mais sobre o projeto. Depois, eu tinha um problema sério do cliente nunca valorizar o meu trabalho. Eu cobrava sempre pouco. Eu nunca conseguia sair do lugar. Eu tinha clientes, mas eu nunca conseguia ter dinheiro sobrando, eu não conseguia contratar ninguém, eu não conseguia ter uns meses aí de poupança, né, o valor guardado na poupança. E aí eu tinha dois caminhos, ficar com esse medo, com essa insegurança e me paralisar cada vez mais, ou eu poderia buscar conhecimento para solucionar esse medo. Então, se você hoje tem medo de começar o seu escritório, tem medo se vai dar certo, tem medo se você terá clientes, deixa o medo um pouquinho de lado e foca no que você pode fazer agora para evitar que esse medo se torne uma realidade na sua vida. Porque caso contrário, você vai permitir, porque você vai paralisar e aí vai acontecer, inevitavelmente. Tá certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado do Despertar de hoje. Espero que vocês tenham aí conseguido colocar esse medo um pouquinho na caixinha, seja lá qual é o medo que você sente, que você tem hoje. Um grande beijo, nos vemos aí no próximo Despertar.